Deixa eu abrir aqui de novo o Google. No início ali que eu comecei a estudar, eu organizava as revisões daquele método que alguns de vocês devem ter ouvido, né? Que é, a gente estuda a matéria e aí em 24 horas depois a gente já revê ela como a primeira revisão, depois como uma segunda revisão 48 horas, depois em 7 dias a gente revisa de novo, depois 14 dias, depois 30, depois 60. Eu comecei fazendo assim, eu iniciei meu estudo para concurso, mas assim, ao longo do tempo eu vi que essa revisão era meio falha, porque depois que tu acumulasse algumas passadas ali no edital, ia tentando acumular muito estudo, ela ficava ruim, porque tu acabava que tu tinha que revisar muita coisa depois de 3, 4, 5 meses e não era mais viável, porque esse método é muito engessado, assim, sabe? Ah, tudo que eu estudei hoje eu tenho que revisar amanhã. Ou seja, amanhã eu tenho que estudar novas matérias e já ter que revisar tudo que eu estudei hoje. Aí amanhã, quando eu estudar essas novas matérias, eu vou ter que anotar na agenda de como estudar, para revisá-las de novo, fora que vai acumular com a revisão das 48 horas. Então, não era muito viável, porque a maioria aqui eu acredito que trabalhe também, né? E não dava, sabe? Eu tinha 3 horas no dia para estudar ali, 3 horas líquidas, e acabava que, poxa, dava quase 1 hora às vezes líquida do dia só de revisão, porque eu revisava 10 minutos o direito administrativo, 15 minutos contabilidade, e aí ia indo. Quando chegava no final do dia eu vi, poxa, estudei das 3 horas do dia, 1 hora de revisão. Tá meio ruim, sabe? Então eu usei praticamente esse tipo de revisão, que eu vou mostrar para vocês também como que faz, porque alguns podem estar no início aqui do estudo e precisam criar essa metodologia, para depois eu explicar para vocês como é que eu usava o outro sistema, né, que é o Anki. Eu vou tentar compartilhar a tela, vou botar para compartilhar a tela aqui e aí vocês me digam aí se compartilhou, tá? Eu fazia a revisão, aquela revisão de 24 horas, 7 dias, 14 dias, como que vocês organizam com a agenda aqui. Então vamos lá. Hoje eu estudei, tudo que eu falar aqui são exemplos, tá? Hoje eu estudei atos administrativos em direito administrativo. Eu abro lá minha agenda. Cadê? Aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui começando na segunda-feira. Digamos que hoje fosse dia 27 de maio de 2026. Eu estudei aqui atos administrativos. A partir do momento que eu terminei de estudar ali atos administrativos, eu já começo a planejar aqui meu estudo, minhas revisões. Antes de eu avançar para a próxima matéria, tá? Então, atos administrativos. Eu vou lá, opa, quando é que eu vou revisar? Eu sei que é no dia seguinte, né? Dia 28, terça-feira, que seria amanhã. Eu vou anotar aqui, ó. Revisão, atos ADM. Ok? Dei um enter ali. E vou fazendo assim, já no mínimo para 60 dias. Então, eu já vou anotar ali, 24, 48, eu vou botar também mais uma revisão de atos nas 48 horas, né, subsequente. Então, boto revisão, atos ADM. Pum. Já fiz 2 revisões, já tô só deixando elas agendadas, tá? Aí eu fiz, vamos lá, dia 27, eu vou botar mais 7 dias. Espera aí que tem mais gente querendo entrar na live ali, eu vou dar ok. Permitir. Tá. Então, pessoal, voltando ali, ó. Perdi a agenda. Aqui. Revisei aqui, dia 27. Estudei aqui dia 27, hoje. Agendei pro dia... Poxa, era pra ter deixado a live aberta. Todo mundo entrando agora, eu tô aceitando as pessoas. Vamos lá. Estudei atos administrativos aqui, botei para revisar dia 28 e dia 29. Eu vou baixar ali, ó. Dia 27, eu vou já planejar minha revisão de 7 dias. Então, eu boto abaixo aqui, ó. Revisão atos ADM. Tá. Então vamos lá, revisão atos ADM, 7 dias. Vou botar mais 7 dias, 14 dias. Boto aqui de novo. Revisão atos administrativos. Assim eu vou até full. Por que eu disse para vocês no início que essa revisão, no início, principalmente para quem está começando assim nos estudos, ela dá certo? Porque a gente não está com muita matéria acumulada, a gente não tem anos ali de estudo, acaba sendo poucas matérias, né? 5, 6 matérias, e ela é mais fácil de controlar, porque eu vou dar um exemplo, eu não estudei só uma coisa hoje, né? Não estudei só uma matéria hoje. Então, digamos que eu tenho estudado atos administrativos, sistemas operacionais, informática e alguma lei de drogas. Então, hoje, eu estou estudando, comecei a minha semana estudando, eu já vou lá planejar as próximas revisões de novo. Então, as do atos eu fui organizando, beleza. Agora eu vou lá e vou organizar informática, tá? Pro dia seguinte. Então, hoje eu estudei sistemas operacionais, eu vou anotar para revisar amanhã. Então, eu vou botar sistemas operacionais, informática. Ok?
Então eu vou lá, só vou dar um Ctrl+C aqui, já vou, vai ficando mais fácil, né, de controlar elas. Eu boto aqui, sistemas operacionais de informática, vou para as revisões de 7 dias, opa, dia 4 do mês que vem. E aí vou indo. Cara, isso aqui vocês vão fazendo assim, ó. Eu estudei dia 27, eu vou avançar um mês agora, tava em maio, vou pra junho e vou anotar, dia 27 de maio, agora vou dia 27 de junho. E vou. Eu não sei se vocês conseguiram entender que esse sistema, ele dá certo, só que é aquilo que eu falei pra vocês. A gente acaba revisando tudo e só é bom assim pra quem tá começando agora mesmo. Porque quem tá começando assim nos estudos não consegue ter uma noção do peso assim das coisas, sabe? Das matérias que mais caem. Não tem daquela malícia de, poxa, eu acho que isso aqui vai cair. Não, isso aqui é rolha, isso aqui não vai cair. Acaba ficando tranquilo no início, tá? Nos 6, 7 primeiros meses, essa revisão aqui é muito boa. É bem fluida assim. Depois começa a acumular muita coisa. Porque vai ter dias lá, vou voltar pra agenda ali, tá? Vai ter dias que eu vou avançar junho, julho, agosto, setembro. Vai ter dias que aqui, poxa, numa segunda-feira vai ter umas, cara, 20 coisas pra revisar. Você não tá revisando, nossa, atos, informática, contabilidade, estatística, tudo. Você não tá revisando muita coisa num dia só. Acaba que atrasa todo o papiro e fica aquela sensação de, cara, poxa, passei o dia revisando. Também não adianta, né? Eu sei que a revisão é interessante, mas, cara, até um certo ponto assim, sabe? Porque eu vou aceitar mais uma pessoa aqui, pessoal. Tá. Isso aqui, então, resumo do resumo, antes de eu explicar mais um tipo de revisão pra vocês. Eu quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Podem perguntar, que eu tento explicar aqui, tento mostrar. Mas é basicamente isso, tá? Esse é o sistema mais rígido de revisão, que é o 24 horas, 48, 7. E com a agenda, eu acho que eu não falei isso pra vocês, né? Antes da gente começar o estudo do próximo dia, então hoje é um dia que eu vou estudar, tá? Sentei pra estudar aqui. Eu vou abrir a minha agenda, essa agenda do online, né? E aí, antes de eu começar o meu papiro efetivo ali do dia, eu vou ver, opa, tenho que revisar atos administrativos, sistemas operacionais, CRAS em português, entenderam? Não sei se ficou claro. Pode perguntar. Sim. Vou falar de fato como eu já tava revisando por último aqui no meu papiro. Vou falar. Essa aqui eu mostrei, só pro pessoal entender que às vezes o pessoal fica com muita dúvida até nesse tipo de revisão, sabe? Ele pergunta muito de como que eu faço essa das 24 horas, 48, 7 dias, 14 dias. Eu mostrei que é fácil de fazer, é fácil de montar na agenda. É assim, basicamente assim, o que tu viu agora numa aula, num PDF, uma questão, e tu não sabe como organizar, tu vai criar ali, revisar ato. Vai abrir a agenda e vai botar revisar tal dia, tal dia, tal dia. Não precisa ter alguém mandando tu revisar naquele dia, entendeu? Porque quando tu sentar pra estudar, tanto faz o dia que tu for estudar, quando tu sentar vai ter a agenda e tu vai ver o que tu tem que revisar, entendeu? Porque tu já planejou há 1, 2, 3 meses atrás. Um ano, talvez. Não sei se consegui entender. Isso, é bem tipo, tu vai abrir a tua agenda, cara, é uma das coisas que estão sempre favoritadas aqui, é agenda, tech, cursinho, coisas que tu tem que estar sempre quando for estudar, tu tem que abrir. Entendeu? Show. Vanessa perguntou a organização do estudo em si. Você fazia em ciclos? Sim. Isso aí vai ter que ser tema pra outra live, Vanessa, do meu ciclo, né? Porque, a não ser que dê tempo de falar hoje, né? Porque hoje... Eu vou falar pra vocês agora sobre caderno, tá? Que eu botei ali. Pessoal, por que eu migrei também há um tempo atrás? No início também dos estudos, a nossa tendência ali, o normal, né? É a gente começar fazendo o básico, né? Como a gente sempre aprendeu desde o colégio, né? Que o exemplo é ver o professor falando, anotar em caderno, ou ter um fichário, que seja. Só que isso daí, ele não é um estudo efetivo, sabe? Inclusive, é parecido com cursinhos presenciais, né? Que o pessoal ainda tem isso daí. Eu tive quando eu comecei a estudar para concurso, lá em 2015, 16. Eu também achava que a melhor maneira para aprender tinha que ser um cursinho preparatório presencial. E, cara, o que eu falo lá no meu Instagram, tem vários amigos aí que sabem que hoje eu abomino, né, o curso presencial por vários motivos, né, que não é o tema da aula de hoje. E o caderno, eu queria que vocês entendessem se tem alguém aqui ainda que não usa o caderno digital, que eu vou mostrar como que usa, como que é o meu e como que eu montava. Seria interessante vocês começarem a aderir o caderno digital, e aí eu vou dar alguns motivos para vocês. O caderno digital, ele é muito mais funcional, tá? Porque onde quer que vocês estejam, né, vocês conseguem usar esse caderno. Eu usava muito o meu caderno digital nos intervalos do serviço, tanto lá na época do exército. Hoje na PM eu usava muito quando eu estava na Operação Verão. Então às vezes eu tinha meia hora de almoço, dependia muito, né? Tinha dias que estava mais tranquilo, ficava uma hora de intervalo. Tinha dias que era 20 minutos, 30 minutos. E o que eu conseguia fazer nesses intervalos, tanto de café, almoço e às vezes janta, né? Dependia dos horários do plantão. Só o que eu conseguia fazer era o meu tablet, levar o meu tablet para o serviço e fazer ou Anki, que vai ser o próximo tópico que eu vou explicar para vocês, ou o caderno digital meu. Então eu sabia, bom, o que eu consigo fazer aqui hoje? Bom, eu consigo pelo menos revisar aqui sistema operacional, teclas de atalho ou que seja, né, a matéria que eu queria revisar no dia. Eu estava com o meu tablet, que eu já tinha enviado o meu caderno digital por e-mail, ou estava no Drive, enfim. Eu clicava ali, estava todo o meu resumo bisurado, não tinha que carregar vários cadernos, eu não tinha que carregar, sabe? Eu tenho que levar todos os meus cadernos escritos para na hora ele ver o que eu estou estudando. Então isso já é o ponto 1, né, do porquê que eu usava caderno digital, pela facilidade. Outra coisa do bizu do caderno digital é que vocês conseguem estar o tempo todo editando ele, alterando, colando um bizu, colando uma imagem, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela, enquanto eu vou falando eu vou mostrando para vocês. Pera aí, vou abrir aqui. Janela. Pessoal, deixa eu procurar aqui que os guris são meio burrão ainda no PC. Aqui. Apareceu aí já pra vocês ou não?
Não? Achei. Vê se vocês estão conseguindo enxergar meu caderno aí. Eu acho que tá aparecendo, né, pra vocês. Tá, beleza. Vamos continuar agora aqui. Então, olha só, olha o bizu, né, de montar um caderno digital, como é mais atrativo, é mais rápido, tu consegue colar imagens. Então, eu vou mostrando o meu caderno aqui para vocês, tá? Como que era aqui meu caderno de informática? Vou fechar aqui. Informática. Cara, olha só, aqui, pô, isso aqui é imagem, só para vocês terem uma noção. Isso aqui foi um print, eu dei um print lá numa resposta de um comentário do Tech, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de decorar. É um assunto de tecnologia da informação. Cara, eu até poderia escrever isso aqui no caderno, mas já ia ser mais trabalhoso, sabe? Então eu peguei, dei um print, colei aqui no meu caderno. E aí vocês veem que é mais. Pô, é mais gostoso de ler isso aqui, né? É mais atrativo assim do que a gente ficar tendo que colorir na mão e tudo mais, e criar é rápido. Então, pô, o cara vem aqui e quer estudar, ó, né, os protocolos aqui de internet, né? Cara, é muito. Se eu quiser mudar isso aqui, ó, eu acho que não tá bom isso aqui, sabe? HTTP não tem segurança, porta 80. Cara, eu vou lá, apago aqui ele, vou lá no site de questões, eu vou compartilhar minha tela aqui do site de questões com vocês. Espera aí. Começando na prática aqui, ao vivo. Mostrar. Deixa eu mostrar aqui agora. Eu queria mostrar toda a tela para vocês. Espera aí, pessoal. Tela inteira. Vê se vocês estão vendo a minha tela aí de novo. Estão vendo o tech ou não? Tá. Questões. Ok. Então, pessoal, ia lá no tech. Ia resolver questões. Dá um exemplo dessa questão aqui, tá? Nem sei que questão é essa aqui, só tô dando exemplo para vocês. É uma questão de auditor. Aí vou dar um exemplo aí nos comentários. Poxa, isso aqui não tem ninguém, é sacanagem, né? É complicado fazer aula ao vivo. Aqui, tem um comentário nessa. Resolvi a questão. Tá, digamos que o comentário desse cara aqui, ó, Gates Babylon, seja muito top o comentário dele. Eu tenho duas opções, né? A que eu mais fazia era a seguinte, para montar o meu caderno lá. A que eu mais fazia era copiar e deixar do meu jeito. Então eu ia lá no meu caderno. Deixa eu ver se está compartilhando com vocês. Não, né? Então eu ia lá no meu caderno. Aqui, ó. Ia lá no meu caderno. Digamos que esse comentário desse cara era top, tá? E colava. E aí eu ia fazendo as minhas adaptações, tá? Então, eu quero uma letra menor. Pô, olha, deixava assim. Isso aqui, cara, eu acho que isso aqui não precisa. Tá? Eu tô só dando exemplos para vocês entender como é que monta o caderno digital. Eu quero mostrar outra coisa aqui muito massa do caderno digital, tá? Bem importante isso aqui. No Word, quando eu aperto Ctrl L, ele abre ali do ladinho uma navegação, ó, navegação. E aí por títulos eu fazia o meu papiro. Então, cara, isso não tem noção o quanto ajuda na hora de papirar, de revisar, né? Então, se vocês estão vendo, né? Cada matéria eu criava como um título aqui, ó. Então, cara, isso aqui facilitava muito, meu. Eu queria revisar contabilidade. Eu clicava aqui na contabilidade e do lado tá todo o meu edital. Então tá tudo aqui que eu precisava para PF. Pô, eu queria estudar aqui ativo não circulante. Cara, eu clicava que estava aqui ativo. Ó. Balanço patrimonial, estava aqui, ó, toda a matéria do balanço. Agora vocês imaginem, né? Ter que fazer isso aqui com um caderno físico, sabe? Principalmente legislação, informática, que todo dia tem alguma coisa diferente. Informática, todo dia tem um programa, tem um protocolo, uma porta, uma ameaça, um vírus diferente. Leis, legislação em si, todo dia tem um julgado diferente. Cara, tu vai ali no teu caderno digital, se tu vê uma questão diferente, tu apaga, ou tu pode apaga do teu caderno, dá um print, né, como eu falei, ou copia o comentário de um colega, do professor. Isso aqui, cara, deixa muito mais rápido o papiro, sabe? Porque eu me lembro, cara, quando eu olhava assim uma aula, eu tinha que pausar se fosse aula, eu tinha que anotar a Lei Maria da Penha, os crimes da Lei Maria da Penha são incondicionais. Cara, isso daí levou, às vezes, é só um exemplo, né? Mas tu fica copiando muito. Cara,
com caderno digital tu pode deixar duas abas ou dois monitor para quem tem dois monitor. Enfim, até duas abas. O camarada às vezes está vendo uma aula aqui, está digitando, pum, tudo no caderno digital, sabe? Só que é que o pessoal reluta muito sobre isso, né? Que nem quando eu vou falar sobre o Anki no Instagram. Eu relutei muito quando eu fui usar o aplicativo Anki, porque a gente quer o mais fácil, né? Realmente é mais fácil ficar copiando. O Anki eu falava que eu não gostava de fazer o Anki, porque eu me lembro assim, ó, meu irmão, né, me apresentou o Anki na época. Tem alguém com o microfone ligado? O meu irmão, quando me apresentou o Anki na época, eu falava assim que eu não fazia o Anki porque dava trabalho. E realmente o Anki dá trabalho, só que é uma das formas mais ativas de estudar. É tu criar os teus cards, é tu revisar o dia todo, revisar aqueles cards. Porque tem gente que perguntou aqui, ó. Recomenda começar caderno digital a partir de agora ou repassar o conteúdo que já anotei em folha? Não, cara, tá louco? Já começa o digital a partir de hoje, de agora. Não tem que. Não vai com essa daí não, de anotar tudo novamente. É caderno digital a partir de agora. Quanto mais tu relutar contra isso daí, vai, tipo assim, vai ter, que nem tem muitos que relutam contra o Anki, caderno digital, inteligência artificial, PDF interativo, resumo interativo. Aí beleza. O pessoal eles se amarram no seguinte, né? Não, mas o 01 da PF, o 02 da PRF, da PF, do auditor, ele fala nas entrevistas que estudava com caderno. Sim, mas vocês têm que ver que a regra não é mais isso. Então, de 1.000 aprovados lá da PF, da PRF e na Receita, com certeza 90% estão usando as tecnologias a favor. Eles estão usando o Anki no celular para revisar quando estão no serviço. Eles estão usando um caderno digital para conseguir tá com todo aquele PDF que eu mostrei para vocês ali. Então o pessoal não pode relutar contra as coisas novas, sabe? Tem um grupo, eu tenho parte de outro grupo que era da PF. Agora é o grupo dos aprovados lá. Aí a gente falando sobre simulados esses dias. E aí, cara, a gente foi falar assim, teve todo mundo falando que usava simulados caveira, outros usavam simulados do missão, mas assim, a regra era fazer simulados. Aí teve um ou dois cara, do grupo que tem cento e poucos aprovados que falou, não, eu nunca fiz simulado, nunca fiz. Aí, pô, eu falei, não, cara, mas é que assim, tu é exceção. Porque se fosse eu, vou dar um exemplo aqui do meu caso, eu nunca ter feito um simulado para PF, cara, eu ia tomar um pau no dia da prova. Eu ia apanhar, porque eu ia me perder no tempo de redação, não ia saber qual a melhor estratégia se eu começava por contabilidade, se eu deixaria a estatística em branco. Então, tipo assim, eu digo para vocês não se prenderem a um cara, o que eu tô falando aqui nada é regra, tá? O Braga falou que tem que ser resumo digital. Não. Tentem começar no resumo digital hoje e vejam que se vocês vão gostar, mas não é regra. Mas eu comecei a evoluir no Papiro depois que eu fiz isso, depois que eu comecei a revisar com o Anki, depois que eu comecei a ter esse resumo digital, montar, editar meu resumo digital. Então eu ia lá, pô, eu vou mostrar mais do resumo, tá, pra vocês, porque, cara, tem cada bizu aqui que eu não ia conseguir fazer esses bizu na mão, tipo assim, imagens e fórmulas de estatística. Eu vou mostrar mais imagens pra vocês aqui. Tá. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo com vocês, tá? Aqui. Então, cara, vocês já pensaram. Olha só, vou abrir aqui. Como é que eu ia. Poxa, como é que eu ia fazer. Olha esse bizu aqui, cara, de contabilidade. Como é que eu ia fazer isso aqui na mão? Dá pra fazer, mas demora, sabe? Aqui, um bizu de demonstrações contábeis. Pô, é um quadro que eu dei um printei, tá aqui, né? O cara que criou tá aqui, o arroba dele. Não fui eu que criei. Não tô roubando nada do cara. Então, olha só, vou mostrar mais. Aqui, ó. Poxa, pegava um bizu, olha só. Isso aqui é um bizu da aula do William Notário. Eu fazia esse curso, né, direito, o DSO lá. Aí, pô, o William Notário, ele pagava, fazia às vezes, ele tava digitando, né, no quadro lá dele. Aí, pô, ativa o circulante para um lado, né, cara, interessante, né? Dava um print e jogava no meu caderno. Pô, quando eu fosse revisar isso aqui, se eu errasse a DFC em alguma questão, peraí, cara, eu tenho um bizu disso, que eu construí em quanto tempo? Tipo, eu construí em 10 segundos, entendeu? O custo-benefício de montar o caderno digital é muito rápido. Aí vai ter gente que vai falar assim, que nem quando eu tô pregando sobre caderno digital, tá? Aí eu tô pregando, não, cara, mas tem estudos que falam que
os aprovados, 01 do concurso lá da ABIN de 2005 usava assim, cara. Mas o que tem de tecnologia hoje, IA, eu vou falar de IA com vocês, ou quando eu falo alguma coisa nova no Instagram, sempre vai ter alguém que fala isso daí, sabe? Não, cara, isso não dá certo porque na minha época eu não usava isso. Então, cara, olha só. É muito bizu, cara. É muito bizu. É muito print, é muito as leis. Para ler é mais bom. É mais bom. É melhor. Ó, abuso de autoridade. Pô, é muito. Cara, é muito gostoso ler isso aqui, né? Porque, poxa, olha aqui, após a gente. Tá tudo bonitinho, tudo coisa que. Ah, mudou. Tem um julgado lá da STF que não tem mais isso aqui após as 21 horas. Cara, eu tiro, tá? Vou tirar isso aqui. Apaguei. Cara, é só digitar agora. Ah, novo julgado. Novo julgado do STF XXXX. Não, cara, vocês entenderam? É muito. Cara, não tem comparação. Então, o Bizu, assim, Bizu Master, é isso. É poder levar para onde eu quero, poder navegar do lado ali, ó. Isso aqui, tu clica, pô, olha só, direito constitucional, tá todo o meu edital aqui, ó, de direito constitucional. Deu um trabalho para montar, mas assim como daria um baita de um trabalho para montar um caderno manuscrito físico, sabe? Então, trabalho por trabalho que a gente monte uma coisa boa, né? Que a gente vai poder levar para qualquer lugar e organizar e tirar print. Uma pergunta que você usa caderno digital Yankee? Sim, Israel, eu uso caderno digital Yankee. Vou mostrar como é que eu fazia meu Anki para vocês também. E o Anki é outra coisa, né? Maioria nem conhece o Anki. E quem conhece, eu te digo que a metade dos que conhecem não querem usar porque dá trabalho, né? O pessoal não quer instalar o aplicativo e tal, mas enfim, o Anki com certeza foi uma das coisas que fez eu evoluir muito no meu papiro. Muito, muito, muito mesmo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar sobre caderno digital? Mais alguma coisa que talvez eu. Como eu tô fazendo ao vivo aqui, sabe? Eu não preparei assim uma aula para vocês. Eu tô conversando mesmo que eu acredito seja o mais bizu, assim. Caderno digital no telefone é bom ou o bizu é só em tablet? Cara, eu nunca usei no telefone. Quando eu usava meu caderno digital, eu usava no tablet. Quando eu levava pro serviço, na época do exército, também usava no tablet. Pra revisar nessas situações assim, né? Principalmente eu usava o Anki e o caderno digital pra estudar. Quando eu tava de serviço, né? Situações assim que eu não tô no meu PC, não tô em casa, não tô tranquilo. Porque pelo celular tu consegue, né? Um PDF normal. Enfim, só que eu digo porque a tela fica pequenininha no celular, né? Não que. Eu sei que tem gente que tem que ver videoaula no celular e tal. Tu pode ver onde tu quiser, é um PDF normal. Braga, você montava o caderno com os comentários das questões. Boa. Aham. Cara, bom. Viu, Eliezer? Eu montava o caderno, eu montava aquele caderno digital ali que nem eu montava o Anki. Então eu não tenho regra para nada. Assim, ó. Ah, eu só monto meu caderno digital só com um comentário de aluno. Não. Às vezes eu mesmo vou lá e escrevo alguma coisa. Eu não monto. Às vezes eu pegava uma parte da teoria mesmo, CPC 00, CPC 01 de contabilidade. Eu mesmo, às vezes eu pegava o PDF, tirava o que eu achava importante, não necessariamente só comentários. Só que prioritariamente eu montei o meu caderno digital só com comentários do Tech. A maior parte, assim, eu posso dizer que 80% do meu caderno são comentários do Tech da minha banca. Então eu estava estudando há anos já, sempre pela CESP. Os outros concursos que eu fui fazendo eu só adaptava, sabe? O pessoal pergunta, quanto tempo eu estudei para PMDF, quanto tempo eu estudei para PM aqui de Santa Catarina. Eu só mudava ali quando saiu o edital. Eu quero, porque eu estava no desespero de sair do exército, né? Mas era assim, caderno digital, 80% dele só embasado em questões da CESP e usando o comentário dos alunos. Porque é muito mais bisurado, né? É tipo assim, comentário do aluno é isso aqui, duas, três linhas e uma imagem. Ou um bizu, um quadro, um fluxograma. E aí às vezes eu ia no comentário do professor, tava tipo uma página assim que eu não ia conseguir revisar. Acho que é isso, né, Eliezer? Como faz esses títulos? Como faz esses títulos no caderno? Vou ensinar para vocês ali como é que eu faço. Compartilhar a tela aqui. Fechou. Então, os títulos e subtítulos é assim, ó. O título grande, então, exemplo, o nome da matéria, vocês vão criar esse título 1 aqui, ó, ali em cima. Esse é o título grande. E cada conteúdo dentro de cada matéria, então, exemplo, conteúdo de direitos e garantias, vocês criam o título 2. Vocês já viram que se eu clicar ali é título 2? Vamos fazer um do zero, tá? Como se eu fosse criar uma nova matéria.
Eu vou lá na última, que é Direitos Humanos, minha última matéria. Eu vou avançar tudo aqui. Então vamos dar um exemplo aí que eu vou criar aqui Informática, tá? Informática, eu dou um clique aqui nela e boto lá título 1. Pum, já criei lá uma nova matéria, Informática. O que vocês forem escrevendo aqui embaixo agora, por exemplo, isso aqui vai ser título 2. Já ficou lá com uma nova matéria. Então, digamos que esse título 2 aqui é a introdução da informática. Eu vou botar que é sistemas operacionais. Eu tô com isso na cabeça, não sei porquê. Posso botar já bonitinho, né? Eu fazer os bonitinhos de baixo, né? Já ia começando aqui. Aí eu vou compartilhar só para tentar mostrar como é que... Vocês estão conseguindo ver a tela do Tech aí ou não? Ou estão só no caderno? Queria compartilhar tudo aqui. Só o caderno. Eu vou tentar compartilhar tudo aqui. Uhum. Deixa eu... Não sei se dá para compartilhar mais de uma coisa. Apresentar outra coisa. Vamos ver. Janela. Tá. Vamos lá pro Tech. Tá, agora vocês estão vendo o Tech. Eu vou lá no Tech agora e vou filtrar. Como se eu estivesse montando do zero aqui com vocês, tá? Um caderno do zero, como que eu monto? Eu vou aqui, ó, Informática. Esse é o Tech, que é onde eu estudava questões, tá? Aqui, ó, Sistemas Operacionais, que a gente criou ali agora. Eu vou botar todo o conteúdo de Sistemas Operacionais. Vou na banca, eu estudava pela CESP. Órgão eu não filtrava, ano eu gostava de deixar as mais recentes, tá? Então, se os 5 últimos anos, se eu vi aqui que tinha bastante questão, já tá bom, os 5 últimos anos ali, ó. A área eu deixava assim, escolaridade, cara, o resto eu só deixava aqui, opções eu botava tipo de questão, gabarito, aqui, ó, remover as que acertei. Então, eu comecei a estudar aqui sistema operacional. Não vamos resolver, tá? Eu vou botar certo, mas não sei, ó, chutei. Aí, vim aqui, ó, comentários. Pô, achei interessante isso aqui, sistema operacional, software. Esse comentário é o mais curtido, tá? Tá com 58 votos. Eu vou dar o Ctrl C aqui e vou lá no meu caderno. Vocês estão conseguindo ver o caderno agora? Não. Coisa chata isso, né? Tem que ir lá trocar pro caderno. Fui lá pro caderno agora. Aí vou colar aqui, ó. Aqui já está começando o meu resumo de informática, sistemas operacionais e um comentário do aluno, o comentário mais curtido da questão. Mas eu posso não fazer isso, eu posso agora ir arrumar do meu jeito, né? Posso botar aqui um amarelo, não preciso disso aqui, achei que é muita coisa, beleza. Assim como eu posso procurar um comentário lá. Vou lá agora no Tech de novo. E quero procurar um outro comentário. Ah, pô, achei esse aqui, vamos ver. Opa, comunicação em rede. Agora eu quero dar um print aqui, eu não quero copiar, eu quero que fique um print agora. Aí eu vou lá no meu caderno. Opa, caderninho. Aqui. Vou lá no meu caderno. E colo. Ctrl V. Tá aqui o print. Posso aumentar, posso deixar pequenininho, posso deixar grandão. Então, esse é o principal bizu, principal maneira que eu montei os meus resumos. Isso aqui eu já até posso dizer para vocês quando que eu comecei a fazer. Ó. Isso aqui foi em 2023 eu comecei a montar caderno digital. Até 2023 eu fazia tudo escrito. Depois de 2023 eu juntei tudo. Amassei tudo e joguei fora. Todos os cadernos, não tem nada. Só o que eu tenho aqui de físico assim é simulado hoje em dia. Simulados que eu guardei. Pera aí. Pessoal, vou dar uma olhada nas perguntas. Mas aí quem estuda por PDF, você diria para usar o PDF da teoria e alimentar ele ou montar o caderno do zero? Deixa eu ver se eu entender, cara. Mas aí quem estuda por PDF, você diria para usar o PDF da teoria e alimentar ele ou montar... Não, cara, mas aí é outra coisa, tá? Aí tu pode estar vendo a tua teoria por PDF. Então vamos dar o exemplo de sistemas operacionais.
É assim como eu montaria o meu caderno, assim, ó, tô montando sobre sistemas operacionais, mas eu nunca vi sistemas operacionais. O que eu tô fazendo com vocês, fazendo questões, é como se no mínimo eu já tivesse estudado a teoria. Então tu pode ver a tua teoria no PDF e do PDF tu já pode, é como eu falei, o caderno não precisa necessariamente ser só por resposta de alunos, entendeu? Mas ele te possibilita, vou dar um exemplo, tu tá no teu PDF aí de sistemas operacionais, tu tá aprendendo hoje sistemas operacionais. Tu consegue dar um print no teu PDF de sistemas operacionais, pô, tem um desenhozinho do Linux ali, com não sei o que, dá um print e já joga lá, joga no teu caderno que a gente está montando. Aí, pô, tu viu isso? Não vou fazer questões hoje. Amanhã eu vou fazer questões de sistemas operacionais. Aí tu vai nas questões e alimenta melhor o teu caderno, entendeu? Se tu te restringir muito no teu caderno assim, não, só vai ter só comentário de aluno, não precisa, fica ruim, ou eu só vou alimentar meu caderno só com o que o professor falar na videoaula. Cara, pior ainda. Porque dificilmente assim a tua prova, o teu concurso vai ter o que o professor falou, entendeu? Ela vai repetir questões, a banca vai acabar pegando uma letra de lei, vai mudar uma vírgula, vai mudar um verbo do tipo penal. Mas é basicamente assim, o bizu de tu montar o caderno o digital é tu ter essa facilidade, sabe? De dar um Ctrl C de uma questão. Da questão mesmo, né? Não precisa copiar o comentário do aluno. Já dá um Ctrl C. Eu digo isso porque eu fazia muito, porque questões da CESP, tem muitas ali no TEC que é certo e errado, né? A CESP trabalha muito com isso. Tem alternativa de múltipla escolha, mas a CESP tem muita certo e errado. Então, eu pegava às vezes a questão que estava certo da CESP e usava como um conceito já no próprio resumo digital. O Linux é um sistema operacional gratuito e de código fonte aberto. Tá certo? Aí eu copiava, ela estava certa a questão. Eu não precisava já procurar um comentário muito elaborado só para preencher o meu resumo, não. Eu copiava só essa linhazinha que a questão trouxe. O Linux é isso de código fonte aberto, tá certo? Então eu copiava e jogava já no meu caderno. Cara, quanto menos informação tiver no teu caderno, melhor. E como é uma forma de tu saber, tipo assim, eu sei que o meu resumo ele tá pequeno, mas realmente são coisas importantes. Fazendo questões da tua banca e montando o teu caderno digital com base nas questões, entendeu? Porque se tu for ver uma aula de Linux, cara, a aula de Linux tem 1 hora de aula. Como é que tu vai transcrever tudo pro caderno digital ou na caneta, assim, tudo que o cara falou em 1 hora, teu professor lá? Ah, tu vai botar desde, sabe? E é isso que é o erro do cara que é iniciante, porque ele acha que tudo é importante, né? Então ele vai começar anotando lá, o Linux foi criado como um sistema militar, não sei o que, assim como a intranet. Cara, e aí vai tudo sendo que aí não tem nenhuma questão que cobra isso. Eu me lembro que eu falei isso pra vocês agora porque eu me lembrei também que teve uma aula de um professor que ele falou: não, pô, isso aqui vocês têm que saber, tem que saber que a internet começou como um projeto militar lá na Europa, eu acho. E aí, vocês têm que saber, cara. Aí de 30 questões que eu filtrei da CESP sobre conceitos de internet e intranet, tinha uma questão que cobrou sobre isso, que o cara falou de 30. Uma, e era tipo 2002 a questão. Cara, o custo-benefício disso tá no meu caderno e eu perder tempo revisando isso todos os dias, cara, era mínimo. Não tinha porquê. Eu acho que eu tirei a dúvida da Vanessa, foi a Vanessa que perguntou isso. Mas aí quem estuda. Tu entendeu, Vanessa? Show de bola. Vou ver agora, o Israel perguntou. Para revisão você usava Anki e o caderno digital, já que usava. Sim, para minha revisão eu usava Anki. Aí assim, ó. Como eu falei no início aqui, no iniciozinho lá dos meus estudos, eu usava aquele primeiro método que eu mostrei para vocês aqui. Revisão de 24 horas, 48, 7, 15, 60 e é full. Depois de um tempo ali, depois de 1 ano e pouco, eu parei e comecei a usar só o Anki até eu começar a fazer simulados. Aí eu começava a deixar só na mão do Anki. Então, agora eu vou compartilhar minha tela do Anki aqui para mostrar para vocês, tá? Como que eu usava basicamente o Anki como revisão. Vou abrir para mostrar aqui para vocês. Usuário do Anki, tá, beleza. Vocês estão conseguindo ver meu Anki aí, tá? Ele tá com muita coisa aqui, tá? É porque eu não estudo desde a prova ali da PF. Então, com certeza ele acumulou muita coisa. O Anki é uma parada bizarra, assim, tá? Ele tem um algoritmo, pra quem não entende, que ele cria o. Primeiro eu vou falar aqui pra vocês. Ele cria o Anki, depois eu mostro. Poxa, eu não acredito. Gente, caiu aqui, foi mal. Caiu aqui. Estão me ouvindo?
Sim, tá. Eu vou explicar rapidinho do Anki, aí eu mostro o meu Anki pra vocês. Que nem eu fiz com um resumo e é isso. O Anki, ele tem uma coisa que é bizarra, assim, o algoritmo dele. Por que que depois que eu comecei a usar o Anki, eu não parei mais? Porque é o seguinte, cara. Enquanto eu falei pra vocês que é o primeiro tipo de revisão lá, aquele que é engessado, né, enraizado, eu tenho que fazer assim, 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 o Anki não é assim. Porque assim, ele começa a entender o que que tu tá errando e o que que tu não erra. Então eu vou dar um exemplo, ele começa a ser muito mais fluido as tuas revisões. É a mesma coisa assim, ó. Enquanto tu tá aprendendo uma matéria, então vou dar o exemplo de novo aqui de sistemas operacionais. Eu tô criando o meu caderno digital, tá? Ao mesmo tempo que eu tô criando o meu caderno digital ali, que nem a gente começou do zero, eu tô criando o Anki lá. Então eu tô com o Anki aberto, o meu caderno digital e aprendendo ou revisando o meu conteúdo. Então, sistemas operacionais, eu criei ali, né? O sistema Linux, é isso, dei o Ctrl V. E aí achei interessante aquele conceito já do Linux. O Linux é um sistema operacional de código-fonte aberto. Pô, isso é interessante. É uma definição que pode vir em questão. Eu já dava o Ctrl C nisso, abria o meu Anki, ia no baralho que eu tenho de informática, que eu criei, e dava o Ctrl V lá. Pô, o Linux, certo. Botava a resposta ali rapidinho, certo. Cara, eu não gastava 10 segundos fazendo isso. Depois, os primeiros cards vocês vão levar, tipo, 1 minuto até aprender a mexer e criar e apagar. Mas, cara, depois, quando vocês estiverem estudando, vocês vão levar 10 segundos para fazer isso. É muito rápido. E aí, ficou guardada essa informação na memória do Anki, tá? No algoritmo dele. Quando eu fosse revisar, que nem foi a mesma coisa que eu falei ali sobre a agenda, né? Toda vez que eu vou revisar, que eu vou sentar, que eu vou estudar, enfim, eu sento, abro o Anki, abro questões e o meu caderno digital. Particularmente eu, sempre revisava antes de começar cada ciclo de estudo. Então, eu ia estudar agora, eu vou estudar, eu não estudei ainda até hoje, tá? Agora, são quase 9 horas da noite. Cheguei agora em casa, eu não estudei hoje, eu estava de serviço, enfim. A primeira coisa que eu vou fazer antes de fazer questões, antes de aprender uma nova matéria que eu tenho que ver hoje, qualquer coisa, o que eu fazia? Abria o Anki e deixava o algoritmo dele me mostrar o que eu tenho que estudar. Por que que ele é bizarro de bom? Porque assim, eu não vou ter que estudar no Anki uma coisa que eu acabei de acertar ontem. Que eu acertei antes de ontem, que eu acertei há 10 minutos atrás. Por quê? Vocês vão entender que eu vou mostrar para vocês. O Anki, quando ele tem 4 botões, então apareceu, ele tá me mostrando que eu tenho que revisar. Então ele tem ali muito fácil, fácil, normal e difícil. Se eu não me engano é isso. Depois a gente confirma ali. Se eu acabei de ver aquela questão, sei lá, eu vi a questão ontem, tá, pessoal? Então vamos fingir aqui que a gente acabou de ver sistemas operacional ontem. A questão do Linux. Tá, o Linux é um código aberto. Cara, eu vi isso ontem, mas eu lembro, tá muito fresquinho. Se eu botar ali, ó, ele tá dando um aviso de 15 minutos ainda que falta, tá? Se eu botar ali, ó, que eu cliquei que eu achei fácil a questão, ele não vai mandar eu revisar aquilo ali de novo no algoritmo dele. Não tem por que eu ver daqui a 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 24 horas, vocês entenderam? Ele mesmo, no algoritmo dele, vocês não tem que mexer nada, porque já ele é treinado para isso, entendeu? Se vocês botaram que vocês erraram, ele vai aparecer em menos de 10 minutos. Vai ficar ali para vocês revisar. Então lá naquela coluninha do Anki a revisar, quando eu clicar vai estar lá a questão. Ele só vai sair daí do a revisar até eu clicar que foi fácil. Então vocês conseguiram entender como que o Anki é importante para a gente decorar algumas coisas que não tem como eu aprender? Eu acredito que todo mundo que já é concurseiro, né? Tem coisas que é legal a gente entender, eu concordo, né? Mas tem coisas no papiro que não tem, a gente tem que decorar, sei lá, tem penas, quanto é reclusão de tanto tempo, que cai em tal banca, na OSCP cobra mais, os bits lá da informática, sei lá, tem coisas que, cara, eu não vou conseguir entender, sabe? Tipo, o cara tem que estar muito louco para conseguir entender algumas coisas. E o Anki te força a decorar as coisas. Então, cara, tem coisas que eu não esqueço até hoje, assim, ó, endereços IP que eu não esqueço até hoje, porque de tanto que aparece no Anki, aparecia quais são os endereços IP que são privados. Aí eu ficava assim, cara, como que eu vou entender quais são os endereços IP privados? Aí eu ia lá, clicava que eu errei. Porque eu errei a questão, eu forçava assim, errei, pum. Aí ele aparecia, daqui 1 minuto vai aparecer de novo. Aí eu, meu Deus. Aí eu tava ali papirando no Anki, pum, aparecia de novo. Quais são os endereços IP privados? Eu ficava, meu Deus, cara, acabei de ver isso, eu não sei. Imagina se eu fosse deixar pra, daqui 60 dias eu via. Aí eu pegava aqui, durante o Anki, né? Uma coisa que era muito difícil de revisar, que eu tinha que decorar. Que eu não tava conseguindo. Eu ia lá, pegava a folhinha,
Pegava o tablet, né, enfim, e escrevia. A questão estava ali. Endereços IP que são privados é o tal. Começa com um 10, depois um 72, depois um 92. Cara, escrevia, virava a folha, ia de novo. Aí botava que eu errei de novo. Ele aparecia depois de um minuto. Nesse um minuto ele tá aparecendo mais cards para vocês, entenderam? Não é só um card que tá aparecendo. Não, nesse intervalo ele vai aparecer outra coisa. Então ele vai aparecer assim, tudo que eu fui alimentando ele, né? Então ele vai aparecer, o vírus e o worm em informática são duas ameaças idênticas. Aí eu fui lá, cara, eu acho que tá certo, é isso, né? Mas tá errado. Aí eu vou lá e botei certo. Pum, tá errado. Não, porque vírus, ele se propaga, depende da ação humana, e o worm depende, ele é automático, né? É a diferença dos dois. Só que como eu errei, eu olhei pro Anki e cliquei ali, errei. Eu cliquei. Cara, ele entendeu o algoritmo dele, não, vou mostrar esse card até ele acertar. Quando eu clico que eu acertei no Anki, ele bota assim, você vai revisar isso amanhã. Aí amanhã, quando abrir o Anki, vai ter isso. O algoritmo dele entende o seguinte, se eu acertei tipo 1, 2, 3, 4 vezes a questão, cara, não tem porque eu botar isso todos os dias pra esse cara ver isso. Então o algoritmo dele vai lá e entende, não, vou botar daqui 25 dias. É bizarro assim o algoritmo, porque é isso que eu digo pra vocês, não tem como eu comparar com um cara que vai montar as revisões dele na mão, tipo assim, um edital gigante, vou dar um exemplo de edital assim, né, da PF, PRF, que eu sei que são gigantes os editais. Como que se eu não usar nenhuma dessa tecnologia Anki, caderno digital, eu ficar assim escrevendo na mão? Como que eu ia saber que eu errei e que eu não consegui decorar os endereços IP, vocês sabem? Eu só vou descobrir isso no dia da prova. Porque aí a gente fica com aquela sensação de, vem essa questão e tu fica, pá, cara, eu já tinha visto isso aqui no site de questão, mas não tem como decorar. E aí o Anki vai e te força a decorar, cara. Cara, coisa, assim, o cara ficou até um louco, sabe? Sempre falei do Anki, de caderno digital e essas paradas, que assim, tem coisas que o gurizada já faz aí. A prova da PF foi em julho, né? Olha só, a gente tá em novembro e tem coisas que eu ainda sei, cara. Decorado assim, ó, decorado. Porque de tanto que eu fazia o Anki. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. A gente tem 10 minutos de live ainda. O Google tá me dando o aviso aqui. Vou ver as perguntas. Você fazia os cadernos enquanto estava lendo o PDF ou somente quando estava fazendo? Israel, na maior parte das vezes eu fazia depois. Eu não fazia na hora. Assim, 90% das matérias. Aí eu tenho a exceção que eu falo, né? Nada que eu falo é regra. Geralmente eu fazia na hora, estatística, raciocínio lógico, essas assim de exatas eu costumava fazer na hora, entendeu? Mas aí é outro caderno digital. Eu tenho caderno digital ali de RLM e de estatística, só que eu tenho outro no tablet, que eu fazia na mão. Mas é o mesmo princípio, entendeu? Eu levava o caderno para onde eu tivesse, eu tava com o meu caderno. Só que aí eu preferia escrever no tablet algumas fórmulas de estatística para decorar mais. Ali tem bastante print assim de fórmulas e tal, fórmulas mais difíceis, mas eu gostava de resolver. Tô dando só o exemplo das exatas, tá? A maioria ali, 90% do edital é tudo no caderno mesmo. No começo você jogava as informações do caderno digital pro Anki. No começo você jogava as informações do caderno digital. Sim, é concomitante, assim, ó. É como eu falei, era junto. O caderno com certeza é mais parrudo, assim, sabe? Tem mais informações do caderno. Porque um resumo ali de direitos e garantias em direito constitucional tem uma página no meu. Não necessariamente eu vou ter exatamente aquela uma página no Anki. No Anki eu tentava ser mais assertivo, assim, sabe? Pô, isso aqui cai muito na CESP. Esse conceito, essa pegadinha aqui. Patrimônio nacional é diferente de bens da União. Cara, isso aqui eu tenho que saber a diferença. Patrimônio, cara, eu errei. Anki. Qual a diferença? Digitava. Ou Ctrl C e Ctrl V, ou digitava. Qual a diferença de patrimônio nacional e bens da União? Tipo assim, é uma pegadinha, né? Aí, cara, até eu botar que eu acertei, tava no Anki. Israel perguntou isso. O Luciano ali. No começo, tá? O Luciano foi. Ô, Luciano, tu entendeu? Sim. O Israel perguntou: e quanto tempo você separava no ciclo para ler a teoria? Quanto tempo você separava no ciclo para ler a teoria? Isso num primeiro contato com o assunto. O quanto mais rápido possível, a teoria. Então, quanto mais rápido possível. Então, vou dar o exemplo do meu edital. Quando saiu o edital da PF,
direitos humanos e umas teorias lá de informática que a gente não veio, né, no último edital. Então, vou dar exemplo, direitos humanos eu não estudava, cara. Aí, o que eu fazia? O quanto mais rápido passar pela teoria de direitos humanos, para eu bater aquele edital ali, me preocupar em criar um caderno bom e poder resolver as questões de simulados, eu fazia. Então, eu priorizava não ficar muito tempo, assim. Então, tipo, cara, era 40, 50% do meu tempo, no máximo, assim, de teoria, no máximo. Era só para entender, sabe? Ah, Pacto da Costa Rica. Cara, eu tinha que ler ali rapidinho o PDF, entendi mais ou menos, porque onde eu ia construir de verdade a minha base era quando eu estava montando o caderno digital e jogando as principais erros e conceitos no Anki. É ali que eu estou realmente construindo, assim, sabe? Porque vocês podem ver, a gente vê uma aula de direito, aula de qualquer coisa, né? A gente tá assistindo o professor, pô, é legal, né? Porque é um estudo muito passivo, né? Confortável. A gente tá aqui, aí quando vem a gente tá cortando unha, mexendo no celular, e tá, isso é rolha. Aí, cara, se vier alguma coisa dali em 2, 3 dias, a gente não sabe. Porque é um estudo muito passivo, a gente só tá escutando, assim, tá. A gente constrói de verdade digitando, resolvendo 15 vezes aquilo ali no Anki até tu decorar. É outra coisa, né? Porque assim, ó, a maioria faz isso, né? Tipo, 90% faz o normal, né? Só que, tipo assim, pô, 100 mil inscritos no concurso. Cara, 99 mil tá fazendo isso. Tá assistindo a aula assim, aí anota, tá. Próxima aula, bati o edital, tá bom. Nem sei quando eu vou ver isso aqui de novo. Sabe? A maioria faz isso. Isso é o estudativo. Estudativo é isso, é o parar. Quanto menos estudo passivo é melhor, né? De ficar parado olhando uma videoaula. Cara, até lendo é mais ativo, sabe? Então eu preferia até ler. Então eu só partia pra videoaula quando eu não entendia. Se eu tivesse errado muito. Eu já estudei crase. Vamos dar um exemplo aqui de português agora. Estudei muito, muito, muito crase. Fiz. Cara, só que toda vez que caía num simulado eu errava. Uma de crase, duas de crase, eu errava. Cara, o que eu fazia? Depois de fazer questão antes, cara, não sei. Ou seja, eu identifiquei uma lacuna no meu conhecimento. Tem uma lacuna. Eu achei que eu tinha entendido crase. Não. Aí eu estava sempre errando em questão. Aí eu procurava uma aula de novo, voltava lá no meu cursinho ou com um professor que eu aprendi português. Aí ia lá de novo. Crase, regência verbal. Mas depois que eu identifiquei a lacuna, depois que eu fiz muitas questões, porque se a gente não fizer isso, a gente acha que não tem lacuna, que a gente sabe tudo. A gente viu a aula, cara, isso aqui tá safo. Não, isso aqui tá safo. Mas aí cai no simulado e eu digo simulado para não ser o pior, né? Porque quando acontece na prova é pior, porque na prova já era. Sentou lá, tu, pá, cara, eu tinha visto sobre crase, mas sei lá, não vi assim. Claro, tu viu um caso que o professor passou que ele tá te passando uma gramática gigante. Sendo que aí tu vai fazer as questões da tua banca, tu vai entender de fato o que que tu não sabe de crase. Isso é o estudativo, né? Construindo o caderno, fazendo revisões, criando Anki. Quanto tempo? Entendeu aí, Israel? Acho que entendeu. Que eu posso mostrar rápido aqui pra vocês o meu Anki, tá? Tem 6 minutos. Cara, é ruim isso aqui do Google Meet, né? 1 hora só de. Eu vou compartilhar o meu Anki aqui pra vocês entenderem um pouco. Estão conseguindo ver o Anki aí? Show. Beleza. Não se baseiem pelo meu Anki hoje, porque como eu falei, tem muita coisa aqui para acumulado, né? 180 para revisar. Eu vou ver um curtinho aqui, tá? Dá um exemplo aqui. Tem 6 de. Vamos criar um do zero. Vamos criar um do zero. Vamos lá como. Aqui, ó. Eu vou criar. Lá embaixo tem aqui, ó. Poxa, ocultar. Aqui, criar baralho. Tô criando meu Anki do zero com vocês. Eu tinha até deixado um pronto, tá? Mas vamos lá. Informática. Criei informática. Cadê? Tá aqui. Opa, cadê a informática? Essa aqui já era minha já. Oxi. Informática Test Live. Esse aqui, ó, Informática Test Live, é como se você estivesse. A gente está criando tudo junto, tá? Caderno e o Anki juntos. Cliquei aqui. Isso é minha matéria, tá? Como se fosse o meu caderno no Anki. Parabéns, você não tem nada. Óbvio, a gente não tem nada. Mas vamos lá, vou adicionar agora dentro do meu caderno de informática, eu vou adicionar aqui no Anki, ó, um card. Eu vou ensinar o mais básico para vocês, tá? Que é esse básico aqui. Aí eu vou lá naquela questão que eu peguei e vou adicionar aqui. Eu acho que está no Ctrl V ainda.
Tá, vamos dar o exemplo da imagem, da própria imagem. Não, vou fazer bonitinho, tá? Vou fazer com a questão mesmo. Deixa eu pegar lá. Aqui. Essa questão estava certa, né? Não sei se vocês lembram. Essa é uma questão certa. Tô criando o meu card. Pessoal, eu só dei Ctrl V aqui muito rápido. Aqui eu vou botar assim, ó. Certo é como se fosse a resposta. Ponto. Decorar. Cai muito na CESP. Ponto. Acabei. Pessoal, eu levei 30 segundos para fazer isso aqui. Vou deixar o modo básico. Ok. E vou adicionar aqui embaixo. Cliquei em adicionar. Beleza, eu já adicionei. Eu posso, enquanto eu estou no meu ciclo de estudo aqui de 1 hora, 2 horas estudando, ir criando várias. Então eu estou aqui agora com no meu período de estudo de informática e estou criando junto. Estou com uma tela, estou com 2 monitores, enfim, vocês vão fazer o jeito que achar melhor, né? Agora, beleza. Eu vou fechar isso aqui, como se eu encerrei meu estudo. E aí aqui, ó, vou voltar lá, tá? Informática, que a gente acabou de criar. Vou clicar. Opa, informática, aqui. Estudar agora. Informática teste. Tem um novo que a gente acabou de criar. Estudar agora. Tá aqui a questão que a gente acabou de criar. Ela não tá com a resposta. Porque aqui é o momento que vocês estão forçando a mente. Agora, um sistema operacional tem como função gerenciar e dar suporte para... Digamos que eu não saiba, tá, pessoal? Eu não sei, eu errei. Eu acho que o gabarito dessa questão é errado. Aí eu vou resolver ela, mostrar a resposta. Eu posso apertar espaço também para ser mais rápido. Vamos lá. Eu acho que é errado. Cliquei. Putz, cara, é certo, velho. Errei. Eu tenho que saber que eu errei. Aí o que eu vou fazer? Vocês estão vendo que se eu clicar aqui, ó, de novo, em menos de 1 minuto ele vai aparecer de novo? Tá lá de novo a questão. Eu não sei se vocês conseguiram entender como o algoritmo é bizarro do Anki, porque é bom. Então, digamos que agora eu decorei, cara, um sistema operacional tem como função principal gerenciar o suporte, tá. Pum. Ah, agora eu acertei. Eu achei fácil, porque eu acertei. Se eu clicar aqui, pessoal, ele só vai mostrar daqui 5 dias. Cliquei. Pum, acabei minha revisão de informática do dia.